Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César Coelho e essa é mais uma aula do curso de Nutrição e Dietética voltado para estudantes do curso técnico de enfermagem, também o curso técnico de Nutrição e Dietética e para qualquer área da saúde em que as pessoas se interessem por aspectos básicos do conhecimento de nutrição e dietética. Duas aulas anteriores, a gente começou a falar sobre macronutrientes, mais precisamente carboidratos. Na penúltima aula, nós discutimos os aspectos puramente nutricionais dos carboidratos, as definições, classificações, funções, índices glicêmicos, né, dos alimentos, enfim. Na aula passada, nós já discutimos os aspectos fisiológicos desses nutrientes carboidratos. O que a fisiologia utiliza eles, né? Nós vimos a digestão, a absorção, o metabolismo, aprofundamos mais questões das funções dos carboidratos. E hoje, para fechar, não os macronutrientes, mas fechar os carboidratos, nós vamos discutir os aspectos fisiopatológicos, mais precisamente o diabetes, a resistência insulínica e a hipoglicemia. Então, vamos lá, porque ainda temos muita coisa para falar sobre isso, tá? Então, vamos começar com o diabetes. Diabetes mellitus, mellitus ou sacarínicos, tudo sinônimo de uma doença só, né? Não confundir com o diabetes insípidos. Esse realmente ele tem uma outra questão, uma outra coisa. Também é uma doença endócrina, mas nada tem a ver com carboidratos nem com insulina. Por que tem esses diabetes insípidos e diabetes mellitus? O que eles tinham em comum desde a antiguidade, quando isso foi descrito, é que os pacientes urinavam, bebiam muita água, bebiam muito líquido e chegava um momento que a diurese era maior do que a ingesta de líquidos. Eles desidratavam, como não tinha como tratá-los dele, e acabavam morrendo em coma de desidratação severa. E aí o termo diabetes, que era empregado para os dois casos, antes de depois verificarem que tinha o mellitus e o insípidos, era empregado porque diabetes significa a doença dos sifões. O que é isso, sifões? Imaginavam os antigos que tinha um sifão imaginário no corpo do indivíduo que dragava os líquidos corporais, sugava ele, que o indivíduo tinha que ficar atrás bebendo água, e que ia chegar o momento que eles iam dragar tanto que fatalmente o indivíduo iria morrer. E aí não importa se era insípidos ou médios, acontecia da mesma maneira. Só que os semiotas, ainda na antiguidade, começaram a observar que tinha alguns pacientes com diabetes que se enchia de formiga. Onde eles mijavam, urinavam, ficava cheio de formiga. E o outro não tinha formiga nenhuma. Aí começaram a observar que isso era uma dada frequência, né? E aí que tinha uns que tinham um monte de formiga, outros você podia jogar no formigueiro que não chegava. Aí eles resolveram provar a urina daqueles que se enchiam de formiga e verificaram que ela tinha um sabor adocicado. Como na época se adoçava líquidos de alimentos de uma maneira geral com mel, então ele passou a ser a doença do diabetes mellitus, ou seja, a doença dos sifões adocicada como mel. E já o outro, eles foram provar também, né? E aí quando foram provar, viram que não tinha nem sabor de urina, era um sabor insípidos. E aí por isso que jogava formiga no formigueiro, formiga fugia. Então ele passou a ser chamado a doença dos sifões sem sabor, insípidos. Bem, muitos anos depois, muitos séculos depois, descobriu-se o porquê da diferença. Diabetes insípidos, na realidade, é uma doença que ou a pessoa não produz, logo não libera ADH, que é o hormônio antidiurético. O ADH é produzido no hipotálamo, migra por neurônios e é armazenado na hipófise posterior, neurohipófise, quando é necessário, ou seja, quando o indivíduo fica com as células mais concentradas e o volume sanguíneo cai, não importa por que motivo, a gente ativa o hipotálamo para ter sede, se a pessoa estiver consciente. Isso que ela tem sede quando perde sangue ou quando ela desidrata, ela começa a ter sede, e a sede vai aumentando à medida que a pessoa não bebe a água ou os líquidos, ou bebe, mas não resolve, continua tendo a necessidade, que as células estão concentradas ou o volume sanguíneo está baixo. E ainda tem um reforço com a boca seca, né? A boca seca faz um reforço, não é um elemento primordial, mas... E aí libera ADH, o ADH vai lá no túbulo renal
e aumenta a absorção de água, independente de absorção do sol, não, ela vai lá e aumenta a absorção de água. Ela torna segmentos que são impermeáveis à água permeável e segmento que é permeável mais permeável ainda. Então existem vários mecanismos de concentração de urina, mas esse mecanismo do ADH é bem poderoso, né? E aí o que acontece quando a pessoa não produz o ADH? Ela precisando ou não precisando, ela vai ter poucos mecanismos concentradores de urina. A pessoa vai ter uma poliúria. Se ela não tiver muita perda e os outros mecanismos compensarem e ainda ingerir muito líquido, ou seja, polidipsia, ela vai levando. O dia que ela tiver uma perda de outra natureza, os mecanismos outros não compensarem tanto, e precisar do ADH e ela não conseguir ingerir tanto de água que ela perde, ela vai ficar diabética. Vai ficar diabética? Não, já está diabética. Ela vai desidratar. Se não corrigir a desidratação, ela vai entrar em choque hipovolêmico e vai morrer. O tratamento hoje em dia, que sabe até que a deficiência de ADH é inalar ADH, fazer um borrifo de ADH, aumenta quando há necessidade do ADH e vida que segue, né? Agora, existem algumas pessoas que têm até o ADH normal ou alto, mas que não respondem. São pessoas que têm um rim funcionante, produzem ADH, como eu falei, às vezes está até alto, mas não tem receptores ou os receptores são diminutos. E é a mesma coisa que não tivesse ADH. E esse nem adianta tomar um ADH, porque não vai responder. E aí existe um diurético do grupo dos tiazídicos, que esses diuréticos têm um efeito paradoxal, que o diurético é aquele que aumenta a diurese. E esse tem um efeito paradoxal, ele aumenta a diurese sim, mas nas pessoas que não respondem com ADH, não adianta tomar ADH, aliás, nem precisa porque ela tem muito, mas não responde que há uma falta de receptores, ele regula a diurese. Tem um efeito paradoxal. É só esse diurético. Outro, se você der, vai piorar a situação. Então, tem dois subtipos de diabetes insípidos. O neurogênico, que realmente tem deficiência de ADH, e aí não produz ADH, ou produz muito pouco e precisa repor o ADH diariamente. E o diabetes insípidos nefrogênico, que ele tem ADH, tá tudo normal, tem rim, mas não tem receptores que respondem ao ADH, e aí usa-se o diurético tiazídico. Bem, fechamos aqui. O diabetes mellitus, ele tem poliúria por quê? Por que é adocicado? Porque a gente viu na aula passada que o rim, ele filtra a glicose, lá no túbulo proximal, bem no início, ele reabsorve praticamente toda a glicose. A glicose que sai não é significativa, não sai em testagens. Beleza. Essa glicose que é reabsorvida, a gente já falou, que ou é jogada na corrente sanguínea, ou vira glicogênio no rim, ou é utilizado pelo tecido renal para a produção de energia. E que esse glicogênio é para o uso do rim, mas eventualmente, numa situação pós-jejum, ou mesmo no jejum mais severo, ele até libera para a corrente sanguínea. Beleza. Mas diz que isso tudo acontece dentro de um dado limite de glicose. Quando as pessoas estão com uma glicose sanguínea que varia entre 180 a 210, que é uma variação de pessoa para pessoa, ele filtra normalmente, como qualquer outra, porém, o excedente acima do valor dele, e esse valor é chamado máximo tubular da glicose, e passado do máximo tubular da glicose, não é reabsorvido. Então não vai nem para a corrente sanguínea, nem será utilizado pelo tecido renal, nem vai se transformar em glicogênio. Ele fica no tubo. E aí ele vai prejudicar a absorção de água no tubo proximal, que é o local que mais absorve água, e vai prejudicar a absorção nos outros segmentos, que nos outros segmentos, mesmo do rim, mesmo que a glicose caia, ele não consegue reabsorver, ele só absorve no tubo proximal. Então, com isso, o resultado final, poliúria, que é o aumento do volume urinário. A pessoa vai ter uma poliúria e uma glicosúria, que não tem no diabetes insípidos. Diabetes insípidos é só poliúria. Esse não, ele vai ter poliúria e glicosúria. Por isso que chamava formiga, por isso que era adocicado. Agora, e durante muito tempo se controlou o diabetes olhando a glicosúria do indivíduo. Mas olha só, tem pessoas que só vão ter glicosúria acima de 210. E se eu acordo com 200, com 180, eu não estou normal, a minha glicemia não está normal. Em jejum, mas não vai dar nada. Então, a glicosúria hoje é um método ruim, né, obsoleto de controle de terapia de
de diabetes ou até para diagnóstico de diabetes. Mas no passado, nem era glicosúria, era provar a urina, né? Ou colocar numa noite para o dia, ali no lugar que passava formiga, se encher de formiga. E até hoje chama atenção, né? Se você está num lugar em que o vaso sanitário está cheio de formiga, alguém que usa frequentemente aquele vaso sanitário, ou é diabético e não sabe, ou é diabético, sabe, não está se cuidando e a glicemia está lá para cima. Tá? Porque não é qualquer glicemia alta, é acima de 180 a 210. Pode ter outros motivos para ter sem ser o diabetes? Pode, por exemplo, tem alguns medicamentos, um grupo, uma classe de medicamentos para diabetes, que ele, mesmo que o indivíduo não tenha atingido o máximo tubular da glicose, ele atua nos receptores, nos transportadores de glicose, fazendo você perder glicose pela urina. Então você vai ter uma glicosúria, vai aumentar, né? Vai ter que, porque você vai perder parte é parcial, né? Não vai fazer uma poliúria severa, você não resolve uma coisa e desidrata o indivíduo. Mas ele vai ter uma glicosúria ali por conta do medicamento. Também, se você tiver uma lesão no túbulo renal, mesmo com a glicemia normal, ou até às vezes baixa, você pode ter pela lesão no túbulo renal, se você tiver numa fase poliúrica, porque tem uma fase que se você tiver lesão no néfro, você nem produz urina nenhuma, fica em anúria, que é não produzir urina nenhuma, ou que produz nada, é a mesma coisa, ou em oliguria. Mas numa fase poliúrica, em que você bagunçou a produção de urina, mas ainda tem uma produção de urina, você pode ter até glicosúria sem ser diabético. Mas isso é bem menos frequente. A maioria das doenças renais crônicas você nem vai urinar, ou vai urinar muito pouco. O mais provavelmente é que você seja diabético. Tá? Agora, feito essas diferenciações entre diabetes mellitus e insípidos, vamos ver agora os tipos principais de diabetes mellitus. Também chamado de mellitus ou sacarínico, como eu falei, mellitus, sacarínico, é tudo a mesma coisa. Nós temos o diabetes tipo 1, o tipo 2, o gestacional, o neonatal, e uma resistência insulínica, que é um pré-diabético. O que seria o tipo 1? No passado ele era chamado de infanto juvenil, porque a maioria das incidências dele, ou seja, dos casos novos, abriam no quadro de pré-escolar, escolar, pré-adolescente e adolescente. Era raro em adultos e idosos e raríssimos em bebês. Né? Então, por isso que era infanto juvenil. Pelo menos a sua forma clássica, que existe umas formas, variantes, que acontece, só abre no quadro no adulto jovem, né? O indivíduo de diabetes tipo 2, se não se controlar, ele pode evoluir como se fosse o tipo 1 mesmo na velhice. E em bebês também existem algumas formas raras que podem incidir no bebê. Mas o tradicional, diabetes tipo 1, ele é o antigo infanto juvenil, também chamado de insulino dependente, porque a pessoa obrigatoriamente, desde o início do seu diagnóstico, ele vai tomar insulina, enquanto que os outros só tomam insulina em situações de emergência, situações excepcionais, ou se não se tratar adequadamente, no passado acabar, no futuro, evoluindo para uma falência insulínica. Não, nesse tipo 1, infanto juvenil ou insulino independente, desde o início, o indivíduo ele tem que tomar insulina. Perfeito? Perfeito. E qual seria a causa dele? A causa dele é autoimune. O pâncreas ele tem a parte exócrina, que secreta para dentro do canal pancreático comum e daí para o colédoco e intestino delgado, enzimas digestivas, água, bicarbonato, e que a gente começou a falar aí na aula passada, né? Ele participa também em alguma parte do processo de digestão dos carboidratos. Mas ele tem uma parte chamada ilhota de Langerhans, que faz produtos que são secretados para a corrente sanguínea e que atuam regulando o metabolismo. Então, são produtos hormonais. Então, é a parte endócrina do pâncreas. Então, ela é uma glândula mista. Essas glândulas, eles têm uma riqueza de células alfa e beta, sendo que a alfa produz glucagon, o beta produz glicogênio, mas também tem célula C, célula delta, tem outros tipos de célula que fazem substâncias, produzem outras coisas que não nos interessam aqui, e aí menor quantidade. O mais importante é a insulina das células beta e o glucagon, em segundo lugar, das células alfa. Muito bem. Então, o indivíduo insulino
dependente, tipo 1, ou antigo infanto-juvenil, esses nomes eram dados numa dada época. Aí começam a ver sobre determinados aspectos, aí vai mudando, né? Era infanto-juvenil, depois mudou para tipo 1, depois vai mudando. Como coexiste todos esses termos, vocês encontram ainda todos esses termos, eu estou usando os 3 termos. Mas o que acontece frequentemente no tipo 1 é que o indivíduo produz anticorpos contra as células beta das ilhotas. Então, isso vai ser progressivo, ele começa a destruir as ilhotas, não é assim, você acorda e com as células totalmente destruídas. Ele vai ser progressivo, vai progredindo, até que o indivíduo ele vai começar a não regular mais a glicemia, as células que sobram, mesmo que você exija mais delas, não consegue, e aí você começa a ter sinais de hiperglicemia, que é uma polifagia, porque a insulina estimula o centro da saciedade, você não tendo ela, você vai começar a comer muito, polifagia, poliúria, que vai urinar muito, com glicosúria, as custas de glicosúria, de glicose da urina, polidipsia e o emagrecimento, né? Porque a insulina é um hormônio que tem um efeito lipogênico, né? Ele engorda o indivíduo, fora que se você tem muito açúcar no sangue, mas não tem nas células, você vai começar a entrar num consumo de gordura e posteriormente até de massa muscular, como se você estivesse numa caquexia. Então, geralmente, os pacientes tipo 1, eles são emagrecidos por ocasião do seu diagnóstico. Então, se for crianças com péssimo rendimento, baixa escolar, baixa estatura, desanimadas, alteração do processo de cicatrização, mas principalmente infecções de repetição, e aí quando começa a usar a insulina, faz o diagnóstico, começa a usar a insulina, há uma melhora do quadro, e aí ele começa a engordar, começa a ganhar massa muscular, tudo é interrompido e ele vai ter que tomar insulina para todo sempre, tá? Beleza? Ele não vai poder deixar de tomar insulina. Agora, existem outras possibilidades de você fazer um quadro de diabetes insulino dependente, né? Como a gente falou, o tipo 2, que a gente já vai falar sobre eles, em que a pessoa não se tratou, não está tratando, não está ligando, então ela vai sobrecarregando esse pâncreas até entrar no quadro de insuficiência e ter que tomar insulina para todo sempre. Ou infecções congênitas por rubéola, a mãe que teve rubéola, o bebê pode ter rubéola congênita, e aí a rubéola congênita pode fazer lesões pancreáticas e por volta de 1 ano e pouco ele tem uma reação inflamatória destruindo as ilhotas e aí desenvolver não só diabetes, como também pode acontecer isso na tireoide, desenvolver hipotiroidismo. Então ele não nasce hipotiroideu, ele não nasce diabético, mas nos primeiros meses de vida, até antes de 2 anos de idade, ele pode abrir um quadro de diabetes por conta da reação inflamatória ao vírus do pâncreas. Uma pessoa, a própria mãe ou qualquer outra pessoa, mesmo criança, que pegue rubéola, se infecte com rubéola, depois que não foi passagem transplacentária, ele, por mais grave que seja a rubéola, não terá esse tipo de coisa, né? Daí a importância das mães serem vacinadas contra a rubéola para não ter um diabetes tipo 1 numa criança que a princípio não precisava ter e ter a idade. No passado, achava que o diabetes tipo 1 era puramente constitucional, genético. Geralmente ele acontece em pessoas da mesma geração, aí pula 1 ou 2 gerações e volta a ter, né? Então geralmente tem irmãos, tem primos, aí na próxima geração não tem, aí vai ter na outra ou na outra, mas hoje em dia já sabe que ela é genética sim, mas ela é inclusive multigênica, tem diversos tipos de alterações genéticas que podem dar alguns outros tipos de diabetes tipo 1, mas acredita que seja também multifatorial, que tem alguns aspectos ambientais que podem favorecer o indivíduo que já tem uma carga genética a desenvolver o tipo 1, coisa que até algum tempo atrás não era nem pensado, pensava que era só familiar.
É importante também uma outra coisa, as pessoas que têm pancreatite, aí em qualquer idade, se a pancreatite for só rápida, pancreatite aguda, se resolver, envolve só o pâncreas exócrino, beleza. Agora, se for uma pancreatite crônica, por exemplo, que é muito causada, quais são as principais causas de pancreatite crônica? Alcoolismo pode levar a pancreatite, triglicerídeos extremamente elevados, devido nem parece ter um sangue, parece ter um tocinho de fumeiro, é triglicerídeos mesmo, não é um colesterol elevado, pode levar a uma pancreatite crônica. Vírus da cachumba em adultos e idosos, todo vírus da cachumba, ele além da parótida, além do ovário do testículo, ele também parasita, infecta o pâncreas e dá uma reação leve. Nas crianças, não evolui para nada, praticamente, geralmente, mas nos adultos, além da parotidite ser mais severa, o indivíduo pode evoluir para uma pancreatite sintomática ou uma olfarítica, uma infecção dos ovários ou orquítica dos testículos sintomática, com dor, e essas podem evoluir como sequela com uma lesão. E aí levar a infertilidade, no caso das gônadas, e levar ao diabetes, no caso do indivíduo que teve uma pancreatite severa. Isso raramente não acontece em crianças, geralmente acontece em pessoas mais velhas, que nunca tiveram cachumba, desenvolveram cachumba. E aí vai desenvolver um quadro semelhante ao tipo 1, só que reacional ao vírus da cachumba. Acredita-se que outros vírus podem não produzir quadros de pancreatite, mas podem induzir ao diabetes tipo 1 em pessoas com predisposição genética, mas isso ainda é história para mais adiante. Bem, tipo 2. O tipo 2, no passado, era chamado do diabetes do adulto, porque ele não acontecia em crianças, adolescentes, nem adultos jovens. Eram climatérios ou idosos. Né? E ele se dá não por uma não produção da insulina. Ele se dá, você tem insulina, produz, mas com o passar do tempo, em pessoas predispostas ao diabetes, como predisposição familiar, ele teria uma redução dos receptores de insulina. No número, os receptores são renovados, com a insulina se liga ao receptor, depois de algum tempo esse receptor ele afunda, né, entre aspas, ele faz uma endocitose e é destruído. A endocitose não é para produzir o efeito, não, é destruir a insulina nele. Mas tem um monte de receptores de reserva e tem um turnover. E aí tem algumas pessoas que, à medida que vão envelhecendo, elas vão produzindo um turnover, ou seja, uma renovação menor, vai ter um de reserva menor, e cada vez vai ter menor. E aí, se ela é uma pessoa não estressada, logo não tem glicorticoide, que está toda hora brigando com a insulina, aumentando a glicose, não é estressada, né? Controla o seu estresse emocional aqui. Se é uma pessoa que não é obesa, que fica toda hora comendo, principalmente alimentos com alto índice glicêmicos, e se ela não principalmente obesidade com concentração abdominal, porque aí produz um monte de substâncias que brigam com a insulina, nos receptores da insulina, então ela já tem uma predisposição a ter menos receptores e renovar menos. À medida que vai envelhecendo, ainda tem um monte de substâncias químicas produzidas pela gordura abdominal, nós já vimos isso quando estudamos lá na anatomia e na fisiologia, a parte de tecido adiposo, você faz uma resistência ali, né? Insulínica, e pode abrir um quadro de diabetes tipo 2, né? Se não controlar. Então, sedentárias, estressadas emocionalmente, um sono ruim, que aumenta o estresse, que consome toda hora consumindo grande quantidade de alimentos com alto índice glicêmico e obesidade abdominal, são as principais causas que fazem uma pessoa que tem um favorecimento hereditário, genético, para ter uma diminuição do número de receptores, diminuir ainda mais. Porque são pessoas com estresse, tem muito glicorticoide, que briga contra a insulina. Índice glicêmico alto, índice glicídico alto, melhor dizendo, está sempre, e toda hora comendo, está sempre fazendo picos de insulina.
Aí um monte de insulina se ligando, um monte de receptores, já não tem tanto receptor, eles afundam, tem uma demora na renovação, e começar a aumentar a glicemia. Ou tem um monte de hormônios ou mediadores químicos contrários que brigam com a insulina, caráter inflamatório do abdômen, enfim. Ele vai começar a abrir um quadro de resistência e se não bobear, não tem o músculo, não coloca o músculo em atividade para captar açúcar sem insulina, então deixa tudo por conta da insulina, isso vai acabar fazendo um quadro de diabetes tipo 2, que a princípio é um diabetes que você teria que fazer uma mudança no hábito de vida, né? Fazer uma dieta, fazer uma reeducação alimentar, fazer exercício físico, aprender técnicas para conseguir que, se não pudesse afastar dos estresses emocionais, conviver com esses estresses, e para que aí só com o exercício e a dieta ele não abra um quadro de diabetes tipo 2. Como isso às vezes é mais difícil do que tomar um medicamento, muitos tomam medicamentos orais que depois pode passar um só, depois ele pode passar para 2, pode passar para 3, e aí um desses 3 não ser injetável, até que finalmente vá tomar insulina. Porque o excesso de glicose, a médio e longo prazo, começa a lesar as ilhotas. E aí, você que tinha uma insulina em grande quantidade, em quantidade maior do que uma pessoa saudável, para manter aquela glicemia tudo dentro da normalidade, e não mantinha, porque os receptores não respondiam, você começa a ter uma intoxicação das ilhotas, das células beta do pâncreas, que são as produtoras de insulina, e aí você começa a ter um declínio da insulina, declínio. Tem alguns medicamentos que até renovam essas células, então dá, mas se você não tomá-lo, ou se você mesmo assim continuar bagunçando com dieta, com exercício, vai chegar um momento que vai ter necessidade de tomar insulina, tal como o tipo 1. Aí, geralmente, o tipo 2, por conta dos fatores predisponentes, ele é obeso, ele não é obrigado a ser obeso, mas geralmente é obeso e barrigudo. Diferente do tipo 1, que é emagrecido. E aí, quando você começa a essa situação no tipo 2, você começa a ter um emagrecimento severo. Aí está na hora de tomar insulina. Você está na hora de tomar insulina. Você está tomando 3 classes distintas de medicamento. E está tendo que partir para a 4ª, está na hora de substituir por insulina. Ou você ter um emagrecimento severo sem ter uma justificativa, não está com tumor, a sua dieta ou o seu exercício físico não produziria aquele emagrecimento severo, então antes de você entrar em coma e morrer, você passa a tomar a insulina. Essa insulina, que era antigo do adulto, hoje é chamado de insulina independente, mas já sabe que é independente em termos. Existem situações que a gente vai usar insulina, ou seja, quando há uma falência medicamentosa, ou quando a pessoa tem um estresse, ou seja, um trauma traumático, um trauma cirúrgico, um trauma infeccioso, uma grande queimadura, ou um momento de trauma emocional mantido grave, a gente suspende a medicação oral e passa a insulina durante um período. Assim também se a pessoa entrar em coma hiperosmolar. Geralmente o tipo 1, ele desenvolve cetoacidose diabética. E o tipo 2, ele não desenvolve cetoacidose diabética, ele desenvolve coma hiperosmolar. E aí, nessas complicações agudas do diabetes, a gente, tanto a cetoacidose quanto o tipo 2, o coma hiperosmolar, tem que se tratar com insulina. O tipo 2 pode desenvolver cetoacidose se ele entrar numa falência pancreática, começar a emagrecer e se recusar a tomar insulina, não prescreveram para ele. Aí vai chegar um momento que ele vai fazer a cetoacidose igual do tipo 1. A gente vai entender melhor quando estudarmos lipídios, já vamos entender como é que se forma esses corpos cetônicos. Mas normalmente a complicação aguda do diabetes tipo 2 é coma hiperosmolar. Então, nas complicações agudas ou dos estresses, trauma traumático, trauma infeccioso, grande queimadura, trauma cirúrgico ou um trauma emocional mantido, mesmo que eles sejam normalmente regulados bem com medicação oral ou injetável que não seja insulina, nesse caso, durante o período da vigência do estresse, se toma insulina. Então, chamá-lo de diabetes tipo 2 ou insulina independente
é meio forçação de barra. Se independente aí é porque você não inicia igual o tipo 1 tendo que tomar insulina para toda a vida, né? Mas em algum momento ele possa ser, ele precisa vir a tomar insulina, né? Muito bem. Diabetes gestacional. Complicações aqui, né, desse tipo 1 e tipo 2. As complicações agudas, né, do tipo 1 é o coma certa acidose, diabetes, que a gente vai entender melhor quando estudarmos lipídio, aí a gente volta a essa temática. E do tipo 2 é o coma hiperosmolar, que é quando você começa a ter uma glicemia tão elevada, e aí a gente já viu que o tecido nervoso não precisa de insulina para ter glicose. Então, quando a insulina não está funcionando e a glicemia está lá para 800, está bem alta, ele vai ter glicose até dizer chega. A glicose não vai virar glicogênio, ele não vai usar aquela glicose toda, porque não tem insulina ali agindo, aí ele vai puxar um monte de água, você faz um edema cerebral, e isso faz com que o indivíduo entre em coma, simulando inicialmente até um quadro de acidente vascular cerebral, só que é reversível. E ele em coma, isso é o coma hiperosmolar. Nesse período que ele foi internado, ele vai ter que usar insulina, né? Para isso. Ele vai ter que estar usando insulina. Aqui, no tipo 1, ele não entra em coma hiperosmolar, porque ele antes faz cetoacidose. Enquanto que aqui só faz cetoacidose quando a insulina não é mais produzida, que está no emagrecimento severo. Agora, para entender melhor essa cetoacidose, nós vamos entender melhor quando estudarmos a formação de corpos cetônicos lá na aula de lipídios, né? Depois que a gente fechar aqui os carboidratos. Bem, e as complicações crônicas? As complicações crônicas, elas podem ser chamadas de microvasculares, né, e macrovasculares. Ela pode haver lesões renais, de vasos renais e retinianos, e aí, havendo a lesão dos vasos retinianos, começa a haver uma proliferação de vasos a tentar compensar aqueles vasos retinianos que foram para o brejo, e aí eles invadem o campo visual, porque o campo visual da retina não tem vasos sanguíneos, senão atrapalha a visão. É tudo nutrido por segunda intenção, se dissolve ali na região e vai para ali. Quando você lesa os vasos, aí começa a proliferar vasos e vão para ali. Hoje, no passado era igual cegueira, hoje você tem como fazer laser e acabar. Faz vários tratamentos com laser, hoje já tem até alguns que tem alguns colírios que também regulam isso, mas é aquela história. Geralmente uma pessoa que tem retinopatia diabética, ela também tem lesão renal. E aí, 5 anos depois, ela vai estar com uma doença renal crônica fatalmente aberta. É claro, a não ser que ela faça o laser e tenha um susto e vire um paciente padrão, né? Fazendo tudo que se deve de mudança de estilo. Mas se ela não mudar nada, fez o laser, melhorou, voltei, ela já está tendo uma lesão ali renal. E acaba tendo uma doença renal crônica, que no passado era assim, teve a retinopatia 7 anos depois, não se tratava, ou era caro, nem todo mundo tinha acesso, então as pessoas ficavam cegas, ela se controlava enxergando, imagina cega dependendo dos outros, e aí ela abriu um quadro 5 anos depois de doença renal crônica, né? E mais 2 anos ela morreu. Hoje o prognóstico não é bem assim, porque você tem hemodiálise, tem acesso a uma série de coisas, então não é bem assim, mas fica reservado. Você pode também ter lesões arteriais, e aí que vão prejudicar a chegada de nutrientes nos membros inferiores. Então, se você lesa o dedo do pé, ou começar a ter proliferação de fungos, você abre uma ferida que vai ter difícil cicatrização. No difícil cicatrização vai ter uma infecção secundária ali, aí você pode ter até uma perda, uma amputação desse membro. Isso tudo são complicações a médio e longo prazo, pode levar à impotência sexual. Por quê? Tem uma neuropatia diabética. O que é a neuropatia? Como você tem muito carboidrato, isso tudo se você não regular nada, você tem muito carboidrato, então os nervos periféricos, assim como o sistema nervoso central, vão ser expostos a grande quantidade de carboidrato.
E em curto prazo, o sistema nervoso central, quando é exposto em grande quantidade, pode produzir aquele edema e dar aquela complicação aguda que é o coma hiperosmolar. No nervo periférico, você pode começar a ter excesso daquele carboidrato, não vai transformar em glicogênio, aí começa a entrar nas vias metabólicas de produzir estruturas que não precisa, porque vai sobrecarregar as vias metabólicas de produção de energia, não vira glicogênio, então vai começar a produzir um monte de elementos estruturais que vão bagunçar o seu nervo. Além do que, associado a isso, geralmente quando isso acontece, o indivíduo também tem uma vasculopatia no nervo, né, dos vasos que nutrem os nervos periféricos. Então, a diminuição do fluxo sanguíneo para os nervos periféricos, mas esse excesso de glicose vai produzir um monte de radicais livres lá, por excesso daquelas vias, desequisose, pentose e ribose, começa a fazer disfunções nervosas que vão levando a formigamentos, a dormência, a perda da sensibilidade, diminuição da sensibilidade dolorosa. Então, às vezes, a pessoa espeta um prego no pé e nem percebe, porque muitas pessoas não lavam seus pés nem olhando para o pé, né? Não tem acesso ao pé, enfim. E aí, quando vê, já tem uma dificuldade de cicatrizar, já tem uma diminuição das respostas imunológicas, e isso tudo um diabético que não faz o seu controle. E aí acaba tendo uma neuropatia aí, enfim. A insulina também tem a ver com o colesterol, que nós veremos depois, então essas são complicações crônicas do diabetes tipo 2. No passado, o diabetes, por que a gente chama mais de adulto? Porque no passado, a gente só tinha no adulto. Hoje a gente já tem em adolescentes e pré-adolescentes. Crianças que estão muito obesas por sedentarismo, compulsão alimentar, muito obesas por estresse, que são muito estressadas, que entram no período pré-adolescência e adolescência e se mantêm dessa maneira, podem abrir um quadro de diabetes tipo 2 e, obviamente, vai precisar tomar insulina bem mais rápido do que os que abrem já na vida adulta ou na velhice. Portanto, o que te chamar de adulto já não dá mais por conta dos pré-adolescentes e adolescentes obesos que quando tem predisposição familiar para o diabetes, pode abrir um quadro de diabetes tipo 2 nessa faixa etária, coisa que antigamente só abria do tipo 1 autoimune. Lembrando que o tipo 1 autoimune, ele pode também ter outras doenças autoimunes, voltando um pouco ao tipo 1. Então é muito comum, quando abriu o diabetes tipo 1 por autoimunidade, não foi por vírus, foi porque teve um tumor no pâncreas e tirou o pâncreas, ou um medicamento que lesou o pâncreas, pode ser isso também, a pessoa tomar medicamentos que lesam o pâncreas. O pâncreas não teve nada disso, ele teve por autoimunidade, ele geralmente vai ter outras doenças de autoimunidade. Se ele não tem, ele vai ter artrite reumatoide, lúpus, gastrite acoloidopépticas, outras doenças que produzem anticorpos contra o próprio órgão. O diabetes gestacional, ele acontece de que maneira? No início, no primeiro trimestre de gestação, é muito comum crise de hipoglicemia. Você começa a desviar a glicose, né, para fazer o leite uterino, que é um material rico em gordura e principalmente glicogênio, nas células miometriais, em que quando o ovo se implanta ali, ele vai começar a drenar aquilo para nutrir o concepto. Depois ele vai ter a placenta, com os vasos, beleza. Mas no primeiro trimestre, há um consumo de glicose para o feto lá, para o concepto, nem é feto, ainda já é um concepto, o embrião. Beleza. Então, muitas das vezes, quando tem um distúrbio do metabolismo dos lipídios, do açúcar, é hipoglicemia, uma hipoglicemia transitória, a mulher fica mais sonolenta, ou tem um desmaio, uma hipoglicemia mais transitória. Perfeito. Porém, à medida que a gravidez avança e surge a placenta, ela começa a produzir hormônios que produzem um efeito semelhante aos contrarreguladores da insulina, que brigam com a insulina. Então, principalmente no último trimestre, esses hormônios estão no auge. Uma pessoa que tem insulina perfeita, receptores perfeitos, tudo perfeitinho, ela vai aumentar a quantidade de insulina e vai manter a sua glicemia dentro do adequado. Bacana. E vida que segue. Agora, as pessoas que já são diabéticas, se ela é tipo 2, ela tem até que pensar em usar insulina, mesmo que ela não use. Se ela é tipo 1,
ela vai ter que aumentar a quantidade de insulina nesse período aí, vai ter que diminuir no início do primeiro trimestre, mas aumentar no segundo, principalmente no terceiro trimestre, vida que segue. Agora tem pessoas que não eram diabéticas, não tinha diagnóstico, não era nada, era perfeita, porém ela tem uma tendência familiar a diabetes tipo 2. E aí, quando ela tem essa glicemia aumentada, principalmente se ela é sedentária, se é estressada, se tem um ganho de peso muito grande, ela pode desenvolver um aumento da glicemia no final da gravidez, e aí desenvolve o que a gente chama de diabetes gestacional, que aí, inicialmente, se for uma forma leve, pode ser exercícios próprios para gestante no último trimestre, alimentação, beleza. Mas, às vezes, é necessário tomar insulina. E aí é uma gestação de alto risco, né? E aí o que isso vai trazer de problemas para o bebê? De duas naturezas. Primeiro, o bebê vai ser exposto a uma grande quantidade de açúcar. Independente se no futuro esse bebê será diabético ou não, ali como feto ele não é. E aí ele vai hiperestimular as suas células beta, produtoras de insulina do pâncreas, e aí ele vai ter uma hiperplasia das ilhotas, ou seja, ela não só vai aumentar de tamanho, hipertrofiar, como vai aumentar o número dessas células. E aí ele mantém a glicemia, só que mantém como? Distribuindo o excesso de açúcar. O açúcar, o glicogênio, ele é guardado sob a forma de glicogênio. Geralmente os glicogênios, eles duram, se você atingiu a cota máxima de glicogênio, ele dura 8 horas. Se você não usar ele 8 horas, eles vão virando pouco a pouco a gordura. E aí vai saindo do fígado e vai se distribuindo. Se isso vai acontecer um trimestre inteiro, porque a mulher é diabetes gestacional e não fez o controle adequado, estava sempre com a glicemia elevada, um bebê ele vai fazer essa distribuição de gordura e aí ele vai nascer grande para a idade gestacional. Se ele nascer prematuro, nem vai parecer que é prematuro, porque ele vai ser maior. É aqueles bebês que quando nasce a termo, nasce lá com 4 quilos e pouco, 5 quilos e pouco, né? Essa não é a única causa, mas é uma das principais causas de macrosomia fetal, que é o chamado bebê GIG, grande para a idade gestacional. E aí, ele quando nasce, ele tem que ser alimentado na hora, de imediato. Controle glicêmico nas primeiras 24 horas a 72 horas, controlar com glicemia capilar, pensar em fazer complemento ao aleitamento nas primeiras 24 horas, vai que o leite é fraco. Ele é que está numa situação de grande necessidade, porque ele estava com muita exposição de açúcar, ele tem muitas células produtoras de insulina, está acostumado a produzir muito, e aí corta o cordão umbilical e aí? Ele não é igual a outro bebê. Em menos de uma hora, é um bebê que teve um problema lá, não vai poder se alimentar. Tem que pegar o acesso venoso e colocar a glicose, senão ele vai fazer uma hipoglicemia. Além disso, é um bebê, como é muito grande, ele tem um sangue muito viscoso, isso pode levar a problemas cardiovasculares, uma polissemia. Ele, como tem muitas células, né, e é grande, ele consome muito cálcio, então também pode ter risco de hipocalcemia. Como ele nasce com muitas células vermelhas, aquilo tudo será destruído, terá um grande risco de icterícia, mas o risco imediato é a hipoglicemia, principalmente se não tiver ficar atento a esse bebê. Há bebês que nascem ao contrário, pequeno para a idade gestacional. Geralmente, isso não é um diabetes gestacional, seriam mães de diabetes tipo 2 ou tipo 1, que não fizeram um bom controle desde o início da gravidez, mesmo no início da gravidez, em que há um consumo maior de açúcar, não houve, e se ela tiver uma vasculopatia, ela vai perfundir mal a placenta, e se a criança sobreviver, ela vai ter hiperinsulinemia, mas não vai ter espaço, como não teve oxigênio, para ganhar tanto peso. Ou seja, se ela não tivesse até a hiperinsulinemia, ela nasceria menor ainda do que deveria nascer. E aí ela tem um risco aumentado de hipoglicemia. Se o grande para a idade gestacional já tem um risco para hipoglicemia, imagina esse pequeno. Mas quem faz diabetes gestacional, salvo se tiver uma hipertensão, uma outra coisa que justifique a má perfusão da placenta, o diabetes pelo diabetes não vai alterar a má perfusão, vai levar ao bebê macrosômico. Ou um bebê normal, né? Pode ser o normal, quando ela abriu o quadro de diabetes, mas fez o controle, manteve a glicemia toda adequada, aí a gente tem que ficar mais de olho. Nasceu dentro do peso adequado, era diabetes gestacional, a gente tem que ficar de olho na glicemia dele, mas ele provavelmente
não vai nos dar trabalho. Outro problema do excesso de insulina na criança é que a insulina dificulta o amadurecimento do pulmão. Geralmente, os estresses de um parto difícil, de uma gestação difícil, acelera os hormônios glicocorticoides no feto, e isso acelera o amadurecimento do pulmão. Ou seja, ele às vezes nasce prematuro, mas não nasce com o pulmão imaturo. Já o diabetes insípidos, aqueles prematuros limítrofes, 36 semanas, 35 semanas, que já teriam o pulmão normalmente amadurecido, mesmo sendo prematuro, se ele é um GIG, tem hiperplasia, ou mesmo um PIG, ele tem hiperplasia das ilhotas, tem uma grande quantidade de insulina, essa insulina mantida pode dificultar o pulmão a amadurecer e ter problemas respiratórios ao nascimento, de imaturidade pulmonar numa faixa etária que não deveria. É claro que se nasceu no tempo certo, beleza, não vai ser o suficiente para impedir o amadurecimento. Mas num prematuro, e geralmente eles são prematuros, porque como eles crescem muito, eles acabam virando mais cedo, né? Geralmente a cabeça fica para cima e a bundinha para baixo. Aí a cabeça vai pesando, ele gira, a cabeça começa a encaixar no colo uterino, então entra em trabalho de parto. Geralmente eles são prematuros, limítrofes, mas são. Aí existe um maior risco de distúrbios respiratórios. Bem, temos o diabetes gestacional. O diabetes gestacional, quando o indivíduo, a mulher, pare a criança, na maioria esmagadora, a glicemia se regulamenta, né? A criança também, pouco a pouco, não vai ter essa hiperplasia, vai deixando de ter importância. Ela é mais grave nas primeiras horas de vida, mas depois de 48, 72 horas, uma vez resolvido, ela não vai dar grandes problemas para a criança, mas a maioria precisa de um controle endocrinológico, precisa ser visto que a maioria vai abrir um quadro de diabetes tipo 2 em algum momento. E numa próxima gestação tem que ficar de olho, que se teve nessa, na outra, muito provavelmente também terá. Tá? Raramente há pessoas que continuam diabéticas. E aí, geralmente, elas ficam com elas terminaram a gestação, passaram as semanas e elas continuam com a glicemia elevada. Então, geralmente, essas vão fazer um quadro semelhante ao tipo 1 e vão ter que tomar insulina na maioria das vezes. Isso é mais raro, o que é comum elas ficarem diabéticas tipo 2, mas no futuro. Diabetes neonatal. Diabetes neonatal é uma hiperglicemia que alguns recém-nascidos experimentam, transitório, um diabetes transitório neonatal, causado por estresse, de estar internado numa UTI, ou estresse infeccioso, ou ter um distúrbio respiratório. Então é sempre causado por estresse, como ele começa a ter hormônios glicocorticoides em alta, e aí o pâncreas dele está normal, mas não estava adaptado a tanta glicemia assim, e aí ele pode fazer um diabetes gestacional. Isso também é visto quando a criança estava na hidratação venosa, tomando soro glicosado na hidratação venosa e dieta zero, e aí você substitui pouco a pouco por uma dieta oral. Né? Por conta das condições clínicas, você não pode suspender, então você vai fazer pouco a pouco. Então vai chegar um momento que, se você for muito lento nessa mudança da suspensão do soro glicosado na veia com a dieta oral, você pode fazer transitoriamente uma glicemia mais elevada, mas isso não precisa tomar insulina, não precisa fazer nada. Você vai ter que controlar o fluxo de glicose venoso e oral que essas crianças tomam, porque saído da UTI, resolvida a infecção, resolvido o distúrbio respiratório e o ajustado essa transição entre uma dieta parenteral e oral, você tem uma recuperação. Não li nunca nenhum trabalho mostrando se essas crianças mais frequentemente vão desenvolver algum quadro de diabetes tipo 1 ou tipo 2. Eu nunca li nada a respeito, mas elas melhoram no próprio período neonatal. Ficando atento que às vezes tem algumas infecções bem severas que, ao invés de fazer hipoglicemia, fazem hiperglicemia, fazem hipo. Mas hipoglicemia no período neonatal pode ser, né, principalmente se você for avaliar o quanto de glicose que ele está colocando, está dentro da normalidade, pode, num paciente internado, mesmo que ele não esteja internado por infecção, temos que rastrear, porque pode ser um agente infeccioso bacteriano que seja produzido.
E o resistência insulínica é aquele cara que ainda não tem diabetes, mas ele já não está respondendo tão bem assim, né? Ele ainda consegue manter um dado controle, mas com níveis mais altos. Se não fizer nada, ele tenderá a piorar, né? E aí a resistência insulínica, nós temos duas coisas que chamam a atenção. Pessoas com manchas negras na pele, na dobradura, por exemplo, da axila, no pescoço, mas que é chamada acantose nigrans, que fica com aquela parte ali escura da pele. Aquilo é um sinal de resistência insulínica, aquilo significa que tem muita insulina e está estimulando o melanócito. Se tem muita insulina, é porque ela não está respondendo direito nos receptores. E também esteatose hepática, que é a deposição de gordura no fígado, quando essa gordura não é no indivíduo que tem uma sequela de uma hepatite, não está na vigência de hepatite, nem teve uma sequela de hepatite. Não é um indivíduo cirrótico, alcoólico, ou porque ele está comendo um grande glutão, que pode desenvolver isso. Ele não tem isso, ele até come muito, às vezes até obeso, mas não é um compulsivo alimentar. Então deve pensar em resistência insulínica e investigar aí. E principalmente se tem uma gordura abdominal, estressado, sedentário, com predisposição familiar. E aí a gente tem que pensar na resistência insulínica, que irá evoluir o tipo 2 se nada fizer. Teve um trabalho que fez o seguinte: um grupo não fez nada, não mudou nada, só acompanhou. Depois de algum tempo, eles evoluíram para diabetes tipo 2. O outro grupo fez exercício físico, né? Fez exercício físico com dieta e exercício físico, em que o rigor foi no exercício físico. A dieta, volta e meia, as pessoas não conseguiam manter o rigor, e aí esse demorou mais a entrar em diabetes tipo 2. Teve menos gente entrando em diabetes tipo 2 do que no grupo que não fizeram absolutamente nada, e os que entraram demoraram mais. Aí um outro grupo tomaram metformina, que é um medicamento que regula a glicemia, ele não faz baixar a glicemia, pelo menos em adultos, quando a glicemia está normal, mas ele tende a regular, melhorar a resposta da insulina, aumenta o consumo de glicose na fibra muscular, tenta regular a resposta da insulina nos receptores, então ele baixa a glicemia. Verificou que uma pessoa que não faz nada, continua com o mesmo estilo de vida e tomava metformina, teve um menor grupo que entrou em quadro de diabetes, e os que entraram demoraram mais. Mas quando comparado com aquele que não fazia nada, quando comparado com o do exercício físico, o exercício físico sozinho, com a alimentação dentro do possível, demorava mais a entrar em quadro de diabetes do que o que só tomava metformina, e o número do que não entrou foi maior do que o que só tomava metformina. Apesar de quem tomava metformina e não fazia nada, era melhor tomar metformina. E agora, atualmente, está fazendo um trabalho em que associa a fazer uma reeducação alimentar dentro do possível, a fazer exercícios físicos diários, né? Exercícios de carga, né? Não é aeróbicos, exercícios de carga, de musculação, crossfit, é claro, adaptado à faixa etária, ao gênero, às necessidades do indivíduo, e metformina. E parece, como isso tem que ser durante mais de uma década para você chegar a uma conclusão, parece que essa medida supera o exercício físico sozinho, tanto no número dos que não evoluem para o diabetes tipo 2, como para aqueles que demoram, os que evoluem demorar mais. E aí, a evoluir. E aí, por isso que tem gente que mesmo com esteatose hepática, que tem esteatose, porque tem resistência insulínica, toma off-label metformina. É prescrito metformina, apesar dela oficialmente ser só para o tratamento inicial, sozinho, do diabetes tipo 2, das pessoas que conseguem ser tolerantes a ela, ou associado a outra medicação, se for necessário, mas no diabetes tipo 2, também para ovário policístico, mas outras situações aí, está ligado à resistência insulínica. Por exemplo, a resistência insulínica pode fazer parte de um quadro mais amplo de pessoas que têm ovário policístico,
pessoas com ovário policístico têm alterações menstruais, têm dores, hemorragia, alteração de fertilidade, surtismo, elas podem também produzir um quadro de resistência insulínica e a metformina atua, ela pode ser usada aí. Beleza? Então, esse seria a resistência insulínica. Bem, quando a gente desconfia que alguém está diabético ou tem uma resistência insulínica, a gente vai e faz uma glicemia de jejum, né? A gente vai lá e parte para a glicemia de jejum. Então, o que seria a glicemia de jejum? Seria o indivíduo estar com em torno de 12 horas sem comer nada, nem beber nada que tenha carboidratos, nenhum tipo de alimento, só água, 12 horas, sendo que não deve ser feito com menos de 8 horas, nem com mais de 14. Aí, em torno de 10 a 12 horas é o ideal. Se o indivíduo ele tiver uma glicemia em torno de 70 a 99, é considerado normal. Quando ele está entre 100 e 125, é considerado resistência à insulina. Porque não é um quadro normal nem de diabetes. Agora, acima de 126, ele a princípio é considerado diabetes. Aí o ideal é que ele faça numa outra data esse exame, ou repetir o exame e investigar, né? Com outros exames. Por exemplo, o pós-prandial ou após sobrecarga de glicose. Você dá uma solução de glicose oral ou faz o indivíduo fazer uma refeição e 2 horas depois você dosa a glicemia. É considerado normal até 140. É considerado resistência se for de 140 a 199. E é considerado diabetes acima de 200. Temos também a hemoglobina glicada, que ela mostra os últimos 3 meses como foi a sua glicemia. Ela te dá uma média. Mais precisamente o último mês. Mas aí a pessoa não pode estar anêmica nesses 3 últimos meses, já está com a hemoglobina adequada, né? Se você desconfia de tipo 1, tem que dosar anticorpos, antilhotas, para verificar se é um tipo 1 autoimune ou se de repente teve até alguma infecção aí e desenvolveu o tipo 1, ou nem é tipo 1, né? E você tem que fazer o diagnóstico. Se você está pensando em tipo 2 ou em resistência, você dosa insulina, né? Será que é uma resistência mesmo ou nesse dia o indivíduo, por algum motivo, reduziu muito a ingesta de glicose? Eu fiquei com uma resistência e não é. Se é uma resistência insulínica, ele vai ter uma insulina alta, né? Vai ter bem alta. E aí, dependendo do quanto alto, é um diabetes tipo 2 ou uma resistência insulínica. Então, aí vai aumentando as abordagens de acordo com o que você for investigar. Os valores para gestante, eles são valores menores, né? Valores para gestante, eles são valores menores para você indicar que é resistência e diabetes gestacional. Bem, aí vai depender da idade gestacional, de quando isso foi buscado. Beleza, pessoal? Bem, vamos então ficar por aqui. Na nossa próxima videoaula, eu pretendia hoje esgotar toda a fisiopatologia, mas alongou-se muito o vídeo. Então, eu vou deixar a próxima videoaula para, ao invés de a gente entrar nos lipídios, a gente fazer uma segunda parte da fisiopatologia, discutindo aí a hipoglicemia e fazendo uma rápida revisão, né, sobre os diversos tipos de diabetes que a gente comentou aqui. Beleza? Então, até lá.